Irmãs e irmãos caríssimos, bem-vindos a mais esse encontro com a palavra, conversando sobre a palavra, e que a bênção de Deus e a luz do Espírito Santo nos ilumine neste empreendimento. Estamos no cheio do evento que poderia ter sido mais importante, mas que está sendo assim, meio fraco, conhecido como Rio +20. Aliás, a TV Nazaré se fez presente também neste evento importante, onde os chefes de Estado de um lado e a sociedade do outro estão discutindo quais as medidas mais importantes que devem ser tomadas em vista do futuro da vida do planeta. Estamos aguardando o resultado final, que deve ter saído há poucos dias, para ver de fato como é que esse evento se concluiu. Tudo indica que mais uma vez os chefes de Estado não tiveram a coragem necessária de pensar na humanidade. Cada Estado pensou em si, nos seus próprios interesses, nos interesses dos seus investidores, e por isso não se chega nunca a uma conclusão que seja efetiva, que seja importante para o futuro da nossa humanidade. Vocês podem me perguntar o que é que isso tem a ver com a palavra de Deus. Eu digo que sim, tem a ver e muito. Há vários anos o tema da ecologia entrou no debate bíblico também. Na revista Estudos Bíblicos, na revista de interpretação bíblica latino-americana, já saíram números inteiros de reflexão sobre este assunto. É verdade. Na Bíblia não existe, vocês podem procurar em todas as chaves bíblicas, nas concordâncias, não existe a palavra ecologia. Aliás, para dizer mais ainda, nem existe no próprio dicionário da língua grega antiga esta palavra ecologia. Mesmo assim, muita gente me pergunta o que a Bíblia diz sobre ecologia, porque para nós cristãos a Bíblia continua sendo um referencial importante para traçar caminhos, para descobrir e confirmar valores e critérios. E eu respondo que na Bíblia tem um pouco de tudo. Para dizer a verdade, nós encontramos na Bíblia páginas que não são de jeito nenhum ecológicas. Vou ler só um trecho, só como exemplo, não é? Do primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, no versículo 62, diz assim: Então o rei e todo o Israel com ele imolaram vítimas diante do Senhor. Salomão ofereceu vítimas para o sacrifício de comunhão e as imolou para o Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Foi uma matança e tanto. É verdade que os números bíblicos sempre têm que ser tomados com muito cuidado. Não podem ser tomados ao pé da letra, porque muitas vezes os números são simbólicos. Mas não deixa de ser interessante que houve um gesto sacrificial imenso em que morreram milhares e milhares de vítimas. Aliás, se a gente lembra, no livro do Levítico tem um dispositivo legal muito importante que diz: o fogo no templo de Jerusalém não pode nunca se apagar. E isso levou, já no pós-exílio, levou Neemias e os repatriados a se responsabilizar pela manutenção deste fogo permanente. Numa assembleia popular realizada naquela ocasião, a turma tomou essa decisão foi feito, estou no livro de Neemias, ao capítulo 10, versículo 35, foi feito sorteio entre os sacerdotes levitas e o povo quanto ao fornecimento da lenha que deve ser levada ao templo do nosso Deus
por parte de cada família em data marcada de ano em ano para ser queimada sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei, e esta lei é o Levítico de que falei logo antes. Então, quando a gente olha estas páginas, a gente vê realmente que o cuidado com a natureza, em vários casos, não vai poder ter na Bíblia sua base de sustentação. Sobretudo quando a gente lembra vários episódios bíblicos onde se destroem árvores, se queimam cidades. Se nós lembrarmos depois algumas ações narradas na simbologia bíblica, isso ainda se complica mais. Pensem, por exemplo, só para pensar, na narrativa do dilúvio universal. Isso foi uma devastação ambiental gigantesca. A mesma coisa podemos dizer com a destruição de Sodoma e Gomorra, quando desceu o fogo do céu, queimou aquelas cidades. Ou se a gente for projetar para o futuro e for pedir emprestado as palavras do Apocalipse, quando se pensam nas pragas que Deus vai jogar sobre as nações que não aceitam de viver conforme o Evangelho propõe, se fala em destruição de céu, destruição de mar, destruição de terra. Até muita gente, lendo aquele livro, fica um pouco com receio, com medo, porque está pensando que está se ameaçando destruições todas. Então, parece que a partir destas páginas nós não podemos pedir muita riqueza à Bíblia a partir da nossa preocupação, que atualmente é muito importante, de como temos que ajudar a preservar o planeta para podê-lo entregar de geração em geração às futuras gerações. Se eu lembro que a minha geração, eu nasci logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 46, a minha geração, segundo as informações dos estudiosos, já consumiu, nestes 60 e poucos anos, 1/6 de todos os recursos naturais. Isso nos faz responsáveis de uma destruição grandiosa. Então, por que nós vamos à Bíblia? Vamos sim, porque tem alguns valores e alguns critérios que precisam ser mantidos e colocados em destaque, mesmo que, ao longo da história, tivéssemos vivido situações de destruição, de devastação. Porque alguns valores se mantiveram, sobretudo os valores que são contidos nas memórias da Bíblia, guardadas pelos profetas, pelos pobres, pelos pequenos. Ao contrário destas memórias que acabei de ler, que são conservadas a partir dos interesses do palácio, dos interesses do templo, dos reis, dos governantes, dos poderosos. E a primeira coisa que precisamos colocar em discussão é a nossa relação com este planeta. Eu queria dizer uma coisa importante para começar essa reflexão, que depois aprofundaremos nos próximos encontros. A palavra ecologia vem da língua grega antiga. A palavra eco vem de oikos, que quer dizer casa. Logia vem de logos, que quer dizer palavra, discurso. Ecologia é o que nós dizemos, o que nós pensamos da casa. Assim, para fazer um exemplo, como teologia é o que nós pensamos e o que nós dizemos de Deus. Só que vejam um detalhe importante. Quando a nossa sociedade fala em ecologia, ela está pensando no meio ambiente, ela está pensando na natureza, não está pensando na casa. Poderíamos dizer assim, a preocupação maior não é com a casa, é com o quintal. Como preservar o quintal, como organizar o quintal, como salvar o nosso quintal, a natureza, o meio ambiente, mas que tipo de casa nós queremos viver. Pode ser ainda, como muitos pensam, a casa grande,
e a senzala. Discutimos o quintal, discutimos como tem que funcionar a natureza, como tem que funcionar o meio ambiente, mas nós colocamos em discussão qual é a nossa relação dentro da nossa casa. Se continuarmos acreditando que a sociedade se divide em casa grande, dos privilegiados, dos poderosos, dos grandes empresários, do agronegócio, das mineradoras, e na senzala da grande maioria do povo pobre, daqueles que recebem as migalhas da casa grande, mas que locupletam as riquezas da casa grande. Se isso não entra em discussão, não adianta discutir como vamos salvar o quintal. Porque de quem será o quintal? Responderemos isso no próximo encontro. Amor, Deus é